Vamos falar um pouquinho do Luiz Coronel, escritor de vasta obra, palestrante. Na semana passada representou o Rio Grande do Sul no Fórum dos Gaúchos da Europa, na cidade de Madrid. Na condição de escritor, sua obra é múltipla. Escreve poemas no Correio do Povo e crônicas em vários jornais. Sua obra poética envolve mais de uma dezena de livros. Escreve a comédia gaúcha, são os causos de humor da gente simples da nossa campanha e cidade do interior. Editor da coleção Dicionários, atingindo 50 mil exemplares de grandes autores internacionais. Sua obra infantil ultrapassa 100 mil exemplares, distribuída às crianças do Rio Grande do Sul. Recentemente lançou no Palácio do Piratini o álbum A Revolução Farroupilha. Em Frederico Westphalen, pela primeira vez, sua obra Memoráveis Parcerias, onde Fafá de Belém interpreta 10 cantos de Leontina das Dores, está sendo disponibilizado. Aí está, vamos então, a partir desse momento, recitar o show com Luiz Coronel. Boa noite, boa noite, boa noite. Ao menino que declamou o poema de amor, eu vou dizer que a paixão é um incêndio na fábrica de fogos de artifício. A paixão baleia à beira do precipício. Quando a paixão termina, o mito se quebra e resta a sensação de uma viagem contra uma chuva de pedras. Para a menina que declamou o poema sobre a condição da mulher, estão aí os 10 cantos de Leontina das Dores, que termina numa louvação à mulher. As mulheres da minha terra, obreiras de sol a sol, são ardentes e são férteis sob o luar do lençol. O tempo atrás das cortinas, a toalha branca na mesa, sua face tranquila revela rancor e grandeza. As mulheres da minha terra, ante o tempo e a solidão, carregam a história nas costas e os filhos pela mão. Esse é o meu louvor às mulheres do Rio Grande do Sul. Que honra suceder a Letícia. E ouvi a Letícia e estava dizendo, embora trabalhos tão diferentes, em tantos momentos coincidimos. Por exemplo, o romance Os Senhores da Guerra. Eu tive a honra de fazer com o Tabajara Ruas as músicas, as letras das músicas. Há uma grande diferença entre o poeta, o romancista, o contista. O poeta é mais ou menos como aquele cara que sai correndo na praia, querendo pegar a cadeira que a ventania levou. Ele corre assim atrás das metáforas, atrás das imagens, não é? O poeta vai definir o que é poesia. A poesia, antes de ser palavra, imagem, ela é um clima, assim como a chuva. Só depois é que surgem as palavras. O sol com seus tambores e o amor com seu triste violoncelo. O poeta trabalha só com imagens. Gravei teu nome maduro na rota dos 7 ventos e ouvi 7 lamentos no canto de um galo escuro. E vi pássaros sangrentos comporem teu nome puro e logo alarem silentos da face morta do muro. Aí estão os poetas. Paulo Mendes Campos falando sobre a infância. O cavalo era Joaquim, era um cavalo estranho feito um homem. Tinha 2 rosas brancas no abdômen e à noite eu vi comer um girassol. Sorria à toa quando no horizonte ouvia o grito de Socó. Que vida, minha vida! E ria só. Aí então Mário Quintana, gracioso. Senhora, eu vos amo tanto, que até por vosso marido me dá um certo quebranto. Pois que a gente tenha no mesmo alastrante amor, pessoa, animal ou coisa, ou seja lá o que for. Amo muito vossa casa e vossa linda macieira, que ainda ontem deu flor. Aí está o grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, falando sobre o amor. Que pode uma criatura entre criaturas se não amar? Que pode o ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não girar também
e amar. Esse é o nosso destino. Amor sem conta, procura paciente de mais e mais amor. E na secura nossa, amar água tácita, o beijo implícito e essa fome infinita. Aí estão os poetas, os romancistas. Carlos Drummond dizia que o romancista é alguém que destelha as casas para ver o que faz as pessoas lá dentro. O contista já é alguém que tem os freios puxados, ele quer dizer muito, com muita rapidez. O último conto que eu escrevi, que está dentro do meu livro de causos, a família estava num pindaíba desgraçado, uma imensa mansão na rua Marechal Deodoro, só um bico de luz aceso. Eis que explode a notícia: a Juvenéia tinha acertado a loteca. No outro dia, Dona Morgadinha disse: Juvenéia, tu és não uma empregada doméstica, tu és uma pessoa da nossa família. E o seu Gonçalves disse: o teu lugar é na nossa mesa. E a filha mais velha começou a prepará-la para uma festa no clube comercial, onde iriam as autoridades agradecer o dinheiro que ela daria para as obras de caridade. E quando penteava os seus cabelos, ela via cair dinheiros, moedas das árvores. E ela viu que batiam na porta do seu quarto: Jovinéia, está na hora de te levantar, já são quase 9 horas. E ela disse: puxa vida, pobre não tem direito nem de sonhar. Não é? Esse é o conto, é a rapidez, é a narrativa que pega o fato e conta rápido. Os romancistas são seres que têm uma abrangência e um olhar, como nós vimos na obra da Letícia. E até eu estava dizendo outro ponto em comum. Eu escrevi a Revolução Farroupilha, mas aí é um poema da Revolução Farroupilha, contando a Revolução Farroupilha num poema, o que ela fez num romance. Liberdade não se doma, esperança não se encilha, galopa livre em meu peito um coração farroupilha. É a essência do poema que eu escrevi. Eu quero dar os parabéns à prefeitura, senhor prefeito, sua câmara, às autoridades, ao realizar a Feira do Livro. Hoje eu vi neste espaço o patrimônio maior dessa cidade, as suas crianças. As crianças são as herdeiras e arquitetas do futuro. Que mundo vamos entregar para essas crianças? O mundo das maracutaias, o mundo dos 50 milhões nas malas, o mundo dos conchavos, ou um mundo límpido que permite futuro, que permite trabalho. Eu me lembro que eu estava em Cuba, presidindo um congresso mundial de propaganda, e ao termo desse congresso, eu disse que Cuba, tão fértil em ideias, lo sea também fértil em la criação de emprego e riquezas. E ficou aquele silêncio. Eu levei um susto. Eu não devo ter dito bobagem. Aí começou uma palma, 2 palmas, 3 palmas, e que ela foi explosão de palmas. Era o que a juventude queria ouvir. Era o que a juventude queria ouvir. Exatamente em louvor a essa atividade, e porque estamos na Semana da Criança, eu peço licença para ler um poema em homenagem às crianças dessa cidade. As crianças são movidas pelas hélices do sonho. Suas palavras têm pétalas e o sorriso guarda o perfume das frutas recém-colhidas. As crianças transitam por aconchegantes países, o colo da mãe e os ombros do pai. Elas conversam de igual para igual com os passarinhos e discutem políticas com os cães e com os gatos. A Constituição lhes assegura o sagrado direito de subir em árvores, pintar a boca dos verbos e atar uma pandorga na gravata dos burocratas. O raciocínio das crianças dança com a imaginação pelas alamedas da fantasia. Quando as crianças estiverem aparentemente falando sozinhas, não interrompam essa prosa
elas estão ajustando contas, tramando roteiros com o anjo da guarda. E se por acaso uma criança lhe convocar para travessuras, não perca a oportunidade. Talvez seja a sua última chance de voltar a ser criança. Viva as crianças desta cidade e a todas elas o futuro que elas merecem. A poesia pode ser tudo menos deixar de ser poesia. Exemplo de poesia social. Onde é que tem água? Há um menino na sinaleira. A idade se conta nos dedos das mãos. E sobram dedos para apontar os culpados. O menino tem à frente um shopping e às costas um tribunal. Teríamos pranto de lavar o para-brisa dos carros, fosse um só menino na sinaleira. Mas como em cada sinaleira um menino, o coração se petrifica. O menino quer dinheiro para comprar pão, leite, cola para cheirar. Passam doutos e preclaros, telefonia celular, som digital, e todos sabem que não há sinal verde para esse país, enquanto houver um menino na sinaleira, um menino na sinaleira. A poesia pode ser social, a poesia pode ser tudo menos deixar de ser poesia. Atualmente, eu gosto muito de uma frase que um dia me disse o Valmor Chagas. Se o maior perigo de um artista, seja ele ator, romancista, poeta, escultor, pintor, é ficar cativo do seu truque, é ficar repetindo o que já fez. Nós, os homens de arte, temos dever sagrado de nos reinaugurar a cada dia, nos reinaugurar na nossa arte, no nosso depoimento. Eu contava da alegria que eu tenho de sentir a minha poesia na gente simples. Um dia eu saí com o Marcos Marcondes lá no restaurante do centro, e o lavador de carros disse: olha o nosso poeta. É isso, gente. Não aristocratizar a sua arte. Saber que a sua arte é como o padeiro que faz o pão. É a sua forma de depor. Para que o homem fez arte, meu Deus? Para que o homem fez arte? Ele foi no fundo da caverna. Foi no fundo da caverna e lá ele deixou bisões, búfalos, para dizer: esta é a minha luta. Arte é encantamento e depoimento. E o que nós assistimos é a arte esvaziada do seu caráter de depoimento para se transformar somente num divertimento. E é essa arte de divertimento que torna as pessoas pobres. Uma obra de arte transforma quem a vive, quem a convive, ao leitor que leu o livro, ao leitor que leu o poema, a quem escutou uma música, a quem a contemplou um quadro. Os chafariz dos pintores lavam o rosto da aurora. Quem contemplar uma obra de arte deverá necessariamente crescer, nem que seja um decibel. É preciso, se eu deixar essa ideia com vocês, não terá sido em vão a minha passagem. Nem toda informação é conhecimento e nem todo conhecimento é cultura. Só é a cultura o que nos dimensiona mais amplos para conhecer o mundo, compreender o mundo e atuar sobre o mundo. A função da arte, verdadeira função da arte, é ser encantamento e consciência. E é por isso que livros para as crianças, as mães lendo em suas casas, as escolas distribuindo livros, que facerice a minha saber 100 mil livros meus distribuídos para as crianças. Eu acho que este é o papel maravilhoso da escola, que esse é o reconhecimento. Um governante de Minas chegou ao descalabro de dizer: não há por que gastar dinheiro com crianças, crianças não votam, prefeito, criança não vota. A criança, eu quero citar o texto maravilhoso do Fernando Pessoa: por melhor que sejam as festas e as danças, o melhor do mundo são as crianças. O melhor do mundo são as crianças. Pensar as crianças não pelo que elas são, mas pelo tudo que elas poderão chegar a ser através da maravilha do conhecimento. Uma cidade
É bom pensar comigo. Atenas tinha 100 mil habitantes e construiu as obras de arte definitivas para a história da humanidade, na arquitetura, no teatro, na filosofia, porque aquela população estava embevecida, estava embriagada de arte, de cultura. O que nós temos nesse país é uma grande falência da formação histórica do brasileiro. O processo cultural brasileiro faliu, porque o homem brasileiro perdeu o seu discernimento. E eu quero lembrar a frase do Machado de Assis: o povo é bom, muitas de suas elites é que são torpes e grotescas. Eu quero ver 2018 como um momento em que se abram portas, não para mudar o quadro, porque não é mudando o quadro na parede que se muda a história. Se muda a história quando se traz projetos realmente novos que mudem atitudes e comportamentos. Eu fui convidado a ser candidato a senador e as minhas filhas disseram que botavam uma corrente na porta para eu não poder sair. Mas eu tenho muita angústia de não ser mais jovem para poder partir para esse combate da história do Brasil. O Brasil está pedindo, eu me lembro de uma frase de William Shakespeare: a cada dia fatos novos vêm sujar cada vez mais a face da pátria, mas existirão mãos elevadas para lutar por uma nova verdade. Eu acredito nisso. Existirão mãos elevadas para lutar por uma nova verdade. Este país está precisando de uma revisão de si mesmo, e essa revisão passa, senhor prefeito, o senhor sabe assim, e o senhor atua assim, fazendo das escolas o centro da modificação das atitudes perante a vida. Nós somos o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros de costa para seus problemas. Nós somos elites que não se emendam. Nós somos um país que parece esquecer, se perde de cócoras à tarde vendo programas de televisão pobres, miseráveis, que não fazem as pessoas crescer 1 milímetro na sua sensibilidade, quando era possível colocar aquele espaço engrandecendo a vida, dizendo um pouco, através da arte, o encanto de viver e a possibilidade de tornar a sua vida e a vida dos outros um espetáculo majestoso. Viver é escandalosamente maravilhante, mas para isso é preciso conceder grandeza às nossas vidas. E é isso que eu penso, como escritor, escrevendo sobre política. Esse ano eu tive um prêmio muito bonito. A Universidade de Salamanca, o primeiro livro de prosa meu, deu um prêmio por livro. Fui a Salamanca, fui a Madrid, daí resultaram várias palestras. Então, percebendo que não foi em vão, que não é para sucesso que se escreve, não é para glória pessoal que se escreve, não é para ganhar títulos, nem méritos, nem troféus. Se escreve porque dentro de nós existe um depoente inquieto que quer dizer a sua maneira de ver e sentir o mundo. E que através dessa maneira de ver e sentir o mundo, muitas pessoas hão de se reconhecer. Há um poema do Drummond em que ele diz: eu escrevo meu poema para que minha mãe nele se recomeça. Nele se recomeça. Ontem eu estava citando aqui um poema que é homenagem aos pais. Que figura os pais? Que papel tem os pais? Mãe é teto, pai é viga. Pai, vem comigo à praia, ajuda a prancha a levar. Estou de pé sobre as ondas, domando as ondas do mar. Pai, vem comigo à montanha, do topo da claridade eu me atiro dessa delta, voando sobre a cidade. Pai, se te sentires cansado dessa longa excursão, eu te carrego no colo enquanto beijo tua mão. Então eu sinto que é chegar pelo lado da ternura, é chegar pelo lado em que o coração bate forte. O leitor quer que alguém lhe diga o que ele sente, o que ele quer, o que ele precisa. O leitor quer ser surpreendido. A arte é feita de depoimento e não pode abdicar do poder de impacto e surpresa. Impacto e surpresa. Surpreender com a sua arte, surpreender com sua canção, surpreender com o seu poema. Essa é a missão do artista. E essa é a missão, e é para isso que essa cidade coloca essas cadeiras,
coloque essas escolas, coloque essa juventude à altura do conhecimento. Eu quero agradecer a honra de ter participado dessa feira e que eu possa, noutra feira, trazer, quem sabe, a montagem da comédia gaúcha com grandes autores, com grandes atores e atrizes, Fernanda Carvalho Leite, Vitor Cassiel, possa trazer recitais, a poesia, a música social brasileira, possa corresponder a essa acolhida maravilhosa que essa cidade teve. Eu levo dessa cidade não a sua memória geográfica, eu levo o rosto das pessoas, eu levo o primeiro abraço que me recebeu, eu levo o gesto de cada uma das pessoas. Uma cidade, eu citava hoje, senhor prefeito, Machado de Assis, uma cidade, mais do que montanhas e rios, é a memória das pessoas que transitaram por suas ruas, arrastando seus sonhos e deixando a marca de suas realizações. Olhai essa cidade, quantos homens sonharam em contribuir para seu conforto, seu bem-estar, para que as escolas fossem melhores, para que as lojas fossem mais férteis, para que as ruas fossem melhores. A cada um deles não pode ser esquecido, porque a memória é tão importante quanto a imaginação. A memória é tão importante quanto a imaginação. Cultuar a memória dos homens que fizeram e fazem essa cidade. Eu não posso admitir, é a cultura da frivolidade, a cultura do vazio, a cultura do deixa para lá. Falava a Letícia sobre o livro eletrônico, e eu me lembrava da frase do Saramago, né? Ainda é possível verter lágrimas sobre a página de um livro. Não creio que seja possível verter alguma lágrima sobre uma pantalha. Eu acho que o livro é fantástico. Os livros são meus pássaros, com eles eu aprendi a voar, e uma biblioteca é um imenso espelho onde eu vi o universo refletido. Eu tenho um pequeno livrinho em que 60 escritores falam sobre a maravilha do livro. O grande escritor argentino, Jorge Luis Borges, diz que a espada e o arado eram extensões da mão, o binóculo, a extensão dos olhos, os aparelhos de audição, a extensão da audição, e o que o livro é o aparelho da extensão da imaginação e da memória. O livro é o instrumento de expansão da imaginação e da memória. Quando um país, quando uma cultura quer implodir a sua memória, ela está implodindo sua própria possibilidade de crescimento, de avançar no tempo, de ter grandes realizações. O homem é um gesto que se faz ou não se faz. Eu sou filho da mais humilde condição de vida. Ajudava a fazer taipa em Piratini e batia com a taipa virada, e os operários diziam: esse guri é da pá virada. Venho lá do interior, andava de charrete, levava a minha mãe, a dona Melinha, ao posto sem higiene. Aí os livros foram me ensinando alguns caminhos, e me ensinando, sobretudo, que o tempo nos faz humildes ou ridículos. O tempo nos faz humildes ou ridículos. A função do escritor é chegar às pessoas com uma mensagem sincera, sem angústia de sucesso, sem ansiedade de erro, sem a busca da glória. Eu escrevi os Cantos de Leontina há 40 anos atrás. Aí a Fafá ouviu, o maestro Evandro Mateu ouviu, a Orquestra Sinfônica ouviu e gravou. Eu não fiquei esses 40 anos dizendo: ai, eu escrevi, ninguém quer ver, é tão bonitinho. Não é isso. Tu tem que ter queijo no balaio. Confia no teu trabalho, confia no teu poema, confia no teu romance, confia no teu conto e compromete de fazer que o próximo seja melhor que o anterior. É assim que se constrói uma obra. Eu acredito na construção de uma obra, chegar às pessoas. Essa coleção de dicionários que eu trabalho reúne 62 pessoas em torno de cada um desses dicionários. Eu trouxe para o senhor prefeito o dicionário Carlos Drummond de Andrade. Então, reunir a obra desses grandes escritores e torná-la acessível ao público, para ler as frases de Shakespeare. Quando um homem se irrita, está pronto para ser derrotado. Não parece uma frase política, prefeito? Tem uma frase do Shakespeare no Júlio César que eu acho uma maravilha. Ele diz assim: quando um poder chega à beira do abismo, é melhor que se precipite do que esperar ser empurrado. Eu me lembro um governo que andava por aí, né? É melhor se precipite do que ser empurrado. Isso é Shakespeare.
pessoal tem medo do nome Shakespeare, que vai ser muito complicado. Não. Nós temos que pegar esses grandes autores, Shakespeare, Cervantes, e torná-los acessíveis. Esse ano saiu uma edição da Embaixada Espanhola, Don Quixote, em português e espanhol, do meu livro Don Quixote, da minha versão para os jovens. Tornar esse livro que as pessoas começam a ver como algo distante de si, como algo próximo. Eu dou graças à Letícia, que foi buscar esse episódio da Revolução Farroupilha. E aqui eu sou capaz de entrar em duelo com a Letícia, mas vou dizer para ela uma frase maravilhosa, que é a frase do Fernando Pessoa: o mito é o nada que é tudo. Alguns historiadores querem entrar de brocas e parafusos, desfazer a personalidade desses homens que lutaram na Revolução Farroupilha. O que somos nós tem um pouquinho de mito que nos ofereça ao nosso passado um pouco de grandeza. É eles que fizeram o nosso trampolim para voar para o futuro. Nós não temos que ter essa visão destrutiva. Nós temos que ter uma visão lúcida, mas ao mesmo tempo feita de sonhos, porque o ser humano é feito de necessidades e sonhos. E aqui estão os escritores, e aqui estão os poetas, aqui estão os músicos, aqui estamos nós, os homens de arte, para alimentar este lado humano imprescindível, a carência de sonho do ser humano. O ser humano não cabe no cotidiano cinzento, ele precisará assobiar uma melodia pelas ruas, ele precisará de um pincel para pintar a maneira que ele viu a sua amada, a sua cidade, a sua infância, os coqueiros em frente ao mar. Ele vai precisar de um cinzel para fazer como fez o Miguel Ângelo ao fazer a estátua de Moisés, perché não parla, fazer por véus de cobre, fazer a pedra dançar. Essa é a função da arte. Sem a arte, o mundo seria miseravelmente pobre. Da vida hoje eu sei a exata medida, é a bênção dos abraços e a maldição das despedidas. Da vida hoje sei, só nos consola esse caminho do cotidiano ao sublime que a arte nos permite. Promover a arte na cidade, promover o livro na cidade, é inaugurar novas gerações. E dentro de cada criança existe um poeta, existe um bailarino, existe um escultor, existe um bom leitor, contanto que sejam motivados. E é para isso que existem as feiras do livro, não como um evento, mas como um fato cultural mobilizador de empenhos, pessoas, artistas, escritores, pintores, para dizer que a arte é o que sobra. Caem impérios e ficam poemas. Desaparece Roma e ficam os pensadores romanos. A Grécia ficam lá os vestígios de suas obras, mas fica o pensamento de Aristóteles. Eu dizia no aeroporto, onde tinha que esperar muito, eu dizia no aeroporto uma frase do Aristóteles: a espera é um pesadelo acordado. Essa frase tem 2000 anos. Então, essa cidade, que pode parecer pequena, ela pode ser um ninho de criatividade, de progresso, se as mentes humanas forem iluminadas pelo conhecimento. Parabéns, senhor prefeito. Obrigado, cidade, pela acolhida. Obrigado, Letícia, pela honra de poder te suceder. Um abraço.